Olá, está a assistir ao Crisis Summit. O tema que iremos abordar nos próximos minutos é sobre gestão de crises, reputação e monitorização das redes sociais. Para isso, temos uma ilustre convidada do outro lado do Atlântico, a Ana Flávia Belo. Obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Para quem Para não mim é um prazer conhece, participar. obrigada eu. Para quem não conhece a Ana Flávia Belo, ela é sócia fundadora do Alerta Crise, consultora de gestão e comunicação de crise, e participou como executiva sénior em comunicação com 30 anos de mercado, em posições de liderança em diversas empresas, como a Coca-Cola, a EFMA, telecomunicações como a Vivo, a indústria também de cosméticos como o Boticário, e também na área farmacêutica. Por isso tem uma vasta experiência nesta área e daí, então, este nosso convite para o Crisis Summit. Eu pergunto-te, já desde o início, quando falamos em crises, e em especial as que surgem nas redes sociais, qual é que deve ser a preocupação das organizações? O que é que eles devem tomar atenção? Esse é um tema bem interessante e muito atual, não é, Elza? Uhum. Porque a gente vê, infelizmente, ainda no Brasil, assim como em vários países, muitas organizações que, primeiro, não acham que as crises vão chegar até elas, né? Acham que elas são protegidas por algum motivo, né? E elas vão rezar, vão fazer o dia a dia e sem se preparar para a crise, porque a crise não vem, mas se a crise chegar, elas vão improvisar, né? E Aqui fazer de acontece qualquer mesmo. jeito, Aqui e fazer acontece de qualquer mesmo. jeito, porque na última hora vai conseguir dar um jeito, né? Então esse é o primeiro aspecto. O que a gente sabe que não é verdade, porque as crises chegam, elas chegam para todas as organizações, independente do segmento, independente do porte. O Covid-19 foi um grande exemplo disso, então eu entendo que 2020 foi um ano que marcou aí talvez uma ruptura de pensamento para as organizações, no sentido de alertar que crises chegam sim para todos. Esse é um primeiro aspecto. Um outro aspecto que eu vejo é que alguns clientes meus me falam, Ana, eu não preciso tratar redes sociais, porque eu não tenho página no Facebook, eu não tenho Instagram, então eu não estou nas redes sociais. E aí eu digo para eles: sim, você está na internet, você está nas redes sociais, porque o seu público está lá e está marcando você. Então pode ser que o seu público esteja falando de você, ou bem ou mal, e você não tenha nenhuma noção do que eles estão falando. Então, o primeiro ponto que eu colocaria, no sentido de crises que chegam pelas redes sociais, é que a empresa, independente dela ter páginas proprietárias na internet, ela está na internet e por isso ela deve obrigatoriamente monitorar as redes sociais, monitorar o Google, monitorar o que estão falando dela, não é? Porque se ela Exatamente. não souber o que estão falando dela, como ela sabe a quantas anda a reputação? A não ser que seja, obviamente, uma empresa que tem muito dinheiro para investir em pesquisas, investir em tracking de reputação, seriam grandes organizações. Mas as pequenas e médias têm essa facilidade hoje de fazer como se fosse assim um assessment em relação à sua própria imagem, fazendo um monitoramento pelas redes sociais e na internet. E claro, existem muitas empresas que vendem esse monitoramento, não é um preço muito alto, mas se a empresa for muito pequena, eu sugiro até que ela faça por conta própria mesmo. Vai lá, né, digita o seu nome no Google, vê o que aparece, digita o seu nome e vê, por exemplo, no Brasil tem um site muito bom de reclamações de clientes que se chama Reclame Aqui. Então, muitas pessoas que estão insatisfeitas com uma organização vão nesse site e fazem a sua reclamação. Então, por que não olhar periodicamente como está o seu índice de Olha, Ana Flávia satisfação, de Belo, resposta? a propósito disso, normalmente Uhum. as organizações ficam muito constrangidas. O que é que eu tenho que dizer perante um comentário negativo? Ahm, Quanto tempo depois é que eu devo de responder? Qual é o teu ponto de vista? Bom, primeiro, o tempo de resposta é fundamental, né? A agilidade de resposta, ela faz toda a diferença. E principalmente na era digital, as pessoas elas esperam um tempo de resposta muito mais ágil do que era
10 anos atrás, 20 anos atrás, quando a gente mandava um e-mail para um saque, um serviço de atendimento ao cliente, e depois de 2, 3 dias vinha a resposta. Então, hoje, ela é imediata. As pessoas esperam, se possível, no mesmo dia, inclusive uma resposta. Agora, existem estratégias muito diferentes de resposta e Uhum. que vão diferenciar conforme, por exemplo, a intenção do comentário, o que a pessoa escreve, como a pessoa escreve, ou seja, a agilidade ela é importante, mas a forma como você vai responder e o conteúdo dessa resposta vai fazer muita diferença também. Exatamente. Olha, no seguimento deste tema, que estratégias é que as empresas devem de adotar para gerir toda esta informação que ocorre nas redes sociais ou que falam deles nas redes sociais? Quando existem os detratores, não é? A gente chama aqui de detratores, ou as pessoas que falam mal da nossa empresa, eu sempre vejo que é importante entender qual é a intenção dessa pessoa ao falar mal dessa empresa. Se é, por exemplo, só resolver um problema que ela não conseguiu resolver perante a equipe comercial ou perante o saque da companhia, ou se, por exemplo, é porque ela quer alertar as outras pessoas em relação a um problema que ela passou, ou se realmente é alguém que é um hater, né? Que não Exato. gosta da sua marca e quer ir lá só para detonar a sua marca. Então, assim, esse hater, essa pessoa que fala palavras ofensivas na internet, muitas vezes a melhor solução é nem responder. É bloquear essa pessoa, ocultar o comentário. Isso não é ruim, desde que você tenha as suas regras muito claras de resposta, não é? De como Exatamente. Isso você tem que vai ser responder pensado pelas próprias pensado organizações. antes, exatamente. Precisa Exatamente. ter eu chamo de régua de respostas nas redes sociais. Critérios de quando você vai responder, de como você vai responder, a depender do tipo de comentário. Porque, mesmo sendo um comentário negativo, se há algo que a pessoa precisa de mais informação, se ela não teve satisfação em relação ao seu produto, é muito importante responder com informação. Agora, dependendo do caso, vale a pena chamar essa pessoa em box, ter uma conversa sozinha com ela, sem expor todo o conteúdo para todo mundo. Mas aquelas pessoas que estão na página compartilhando aquele assunto precisam saber que a empresa está respondendo, que a empresa está dando satisfação. Então, essa estratégia ela não é uma estratégia simples, é uma estratégia, vamos dizer, complexa, que depende de muitos fatores, mas eu vejo que o principal fator é entender a intenção daquela pessoa para Exato. poder responder Olha, adequadamente. uma outra área é quando os próprios colaboradores da organização publicam informações da própria empresa que, à partida, poderão não estar autorizados para o fazer. O que é que tu tens a dizer sobre estes procedimentos menos institucionalizados ou aquilo que as organizações devem de fazer para que possam ter o controle, no bom sentido da palavra, é evidente, de todas essas partilhas de informação que devem ser da organização? Esse é um tema que eu entendo que ele está ainda engatinhando, ele está É. muito em construção. Não existe uma solução única perfeita. Por quê? Esse controle que você menciona, Elsa, não existe. As empresas elas não estão mais no controle Uhum. do que o colaborador fala ou não fala. O colaborador tem a sua liberdade de expressão. Mas, por outro lado, o colaborador também precisa estar ciente de que a liberdade de expressão dele pode esbarrar em algo que cause reações negativas para a organização, para a marca, para a reputação dessa empresa, não é? E eu não estou falando aqui nem necessariamente de vazar uma informação confidencial, que seria um limite, não é? Mas Ou um às documento, vezes, ou um um documento. documento, Uhum. etc. Mas eu estou falando às vezes até de como a pessoa se posiciona numa rede social particular perante um tema de interesse público, por exemplo, questões políticas, questões ligadas a causas e que são contrários Uhum. aos interesses da organização. E eu vejo muitas empresas, inclusive, demitindo colaboradores por conta de posturas pessoais dessas pessoas que não vão, vamos dizer, que vão de encontro aos Não interesses e estão aos valores da alinhadas com os organização, valores da não estão organização. alinhadas, exatamente. Mas, né, o que acontece? Muitas vezes também esse colaborador ele é demitido e é demitido por justa causa, mas ele nunca foi treinado, nunca explicaram para ele o que se esperava dele e o que, vamos dizer, não seria tolerado
em termos de exatamente. atitude dele, né? Por isso que eu vejo que as organizações, antes de julgar e condenar, elas precisam educar esse colaborador ao que deve ou não deve, ao que pode ou não pode ser falado nas redes sociais, sempre respeitando a liberdade pessoal, mas também a preservação da imagem e da reputação da organização. Então, a empresa tem que dizer para o colaborador, ok, você fala o que você quiser, mas, dependendo do que você falar, se eu entender que isso é ofensivo à minha marca, você pode ser demitido, ok? Ok, né? Então, é ter realmente um código de ética e conduta muito claro, né, transparente e acessível, porque muitas empresas também falam, mas eu tenho código de ética, o colaborador, quando ele entra na organização, ele assina um documento, mas quando a pessoa entra na organização, ela assina tantos documentos e ela não é capaz de ler tudo e lembrar de tudo, então É eu vejo preciso que existir um treinamento, não é? Criar uma cultura, exato, uma uma cultura. cultura de conduta do que a Uhum. empresa espera e do que a empresa não tolera, e que isso seja recorrente, não apenas uma vez quando a pessoa entra, mas que seja né, que exista um treinamento constante, uma comunicação constante em relação a isso, visto que é um tema que está em evolução, como eu falei. Olha, vamos terminar aqui só com dois tópicos que eu gostava muito de falar contigo. Um deles é uma vertente mais positiva, que é quais são as vantagens, quais são os benefícios para a gestão da reputação através das redes sociais. O primeiro, eu creio que eu já mencionei, que é justamente essa facilidade de você fazer um monitoramento, um tracking, porque antigamente a gente tinha que obrigatoriamente fazer pesquisas para saber o que estavam falando sobre a nossa marca, e hoje eu consigo ter essa facilidade de ter um monitoramento mais fácil nas redes sociais. Além do que, existe também todo um outro lado de marketing, de comunicação, que são muito facilitadas na internet, porque a gente consegue ter muito menos dispersão no nosso diálogo, a gente consegue direcionar a nossa comunicação para aqueles que gostam da nossa marca, que têm interesse pela categoria de produtos que a gente vende. Então, eu vejo que é muito mais barato e muito mais assertiva hoje uma comunicação via internet, via redes sociais, seja de produto, seja corporativa, do Uhum. que antigamente, só nos meios tradicionais. Então, a gente tem muitas facilidades de estreitamento de relacionamento, não é? De aproximação com esse consumidor, de ser uma marca ali mais interativa, que também capte inputs desse consumidor para ir retroalimentando as suas ações, os seus projetos. Então, hoje é muito mais interativo, muito mais rápido e muito mais próximo. Olha, tu tens uma parceria aqui com o Crisis Summit, que é o Alerta Crise. Partilha connosco o que é esta ferramenta. Perfeito. O Alerta de Crise é uma plataforma para gerenciamento de incidentes e crises e comunicação de incidentes e crises também. Então, um alerta de emergência, para notificação de acidentes, de incidentes que acontecem, ele também facilita toda a parte de acionamento das equipes, do comitê de crise, das pessoas que vão tratar essa crise, organiza toda a documentação, faz com que os fluxos sejam também organizados, transparentes, que tenha registro de tudo, que exista um acompanhamento online na plataforma. Então, a gente diz que é uma forma, vamos dizer, mais moderna, muito mais rápida, para você atingir mais gente de maneira estruturada na organização de um gerenciamento de uma crise em andamento e também na preparação das equipes. Então, ele Olha, acaba acreditas que sendo essa é um uma eixo grande tanto da tendência? preparação, Acreditas que é uma grande tendência eu essa tenho vertente certeza que sim. tecnológica? Uhum. Inclusive, o que eu digo para alguns clientes que não têm gerenciamento de crise é: comece em digital, não comece em analógico, já comece a gestão de crise digital, porque vocês já vão começar lá na frente. Exato. Olha, Ana Flávia, muito obrigada por este momento, foi muito bom e muito rico em conteúdo. Espero que possamos continuar noutras ocasiões esta partilha e obrigada pelo todo o conhecimento aqui partilhado. Eu que agradeço a oportunidade, fico à disposição, dou aqui o meu abraço a todos.